Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário. Como é que vocês estão? Vídeo aqui para o canal FuteJotas, vídeo na madrugada. Agora preparava, eu precisava arrumar um patrocínio por aqui. Agora a tendência a ficar complicada, que a gente vai estar começando com o Brasileirão, começando com Libertadores, Copa Sul-Americana. Vai ser complicado realmente para te fazer alguns vídeos, mas vamos lá, vamos trazer conteúdo, vamos ajudar aqui no canal FuteJotas. Espero que vocês continuem curtindo os vídeos e vamos sem mais delongas, já deu uma enroladinha, aquela abertura prévia do vídeo, falando sobre a estreia do Santos na Copa Sul-Americana. Né? Na última terça-feira, dia 4 de abril, tivemos o início da fase de grupos, as competições sul-americanas, tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana, começaram a sua fase de grupos e o Santos, representante aqui do estado de São Paulo, fez a sua estreia encarando o Blooming da Bolívia, um jogo que não foi, apesar da localização, não teve a questão de altitude, então não teve esse problema em relação, que é um fato complicador para várias equipes, né? Quando joga na altitude, às vezes sente toda a questão de oxigênio, cansaço, parte física, enfim. Mas o Santos venceu. Placar de 1-0, gol do Eduardo Baumer no segundo tempo, já nos acréscimos, nos finalmentes. E vale pelos 3 pontos, até porque o News Old Boys também venceu o Audax italiano. Então o Santos está empatado após um jogo de cada equipe, né? Está com 3 pontos. No grupo E divide a liderança com o mesmo saldo de gols que o News Old Boys. Ponto. A partir daqui a gente tem que mudar totalmente a situação. A parte boa do vídeo aqui para o canal canal do YouTube do FuteJotas é essa. Dá para detalhar um pouco mais, falar um pouco mais da partida. E com tanto tempo sem jogos, tanto tempo de treino, estava para esperar que o Santos tivesse uma partida muito melhor, galera. Mas muito. Deixou muito a desejar. Eu vou até trazer uma questão aqui, deixa eu ver, até porque eu peguei a frase do Odair Hellmann comentando sobre o que ele achou da partida. Vamos lá, abre aspas para o treinador do Santos. Não foi um grande jogo das duas equipes, mas o Santos fez uma boa partida. Sustentou a pressão inicial, que era importante. Depois foi criando espaço, criou algumas oportunidades claras de abrir o placar, até antes da expulsão. Analisando os números, a gente tem aqui, eu tô também, como sempre, a gente está fazendo vídeo com a cola aqui, com o computador, com os números. O Santos finalizou 15 vezes no alvo contra 7 do Blooming. Mas o João Paulo trabalhou bastante, foram 15 finalizações do Santos, 7 do Blooming, 7 no alvo do Peixe, 3 da equipe boliviana. O Braulio Uraijana foi expulso o goleiro foi expulso com cerca de 13 minutos, um lance que demorou muito tempo pela análise do VAR. Na transmissão falaram que era só para amarelo, porque não era o último homem. E foi nos acréscimos que o Eduardo Baumer conseguiu fazer o gol. E o Santos, claro, e mesmo com um a mais, o Santos teve problemas. O Blooming criou chances de perigo, quase abriu o placar, mesmo estando com um jogador a mais. E o Santos não criou tudo isso, teve diversos problemas. O Odair mexeu de novo na escalação, né? Ao contrário daquele time no 4-3-3 que é normalmente o que a gente vê característico do Santos. Ele montou o time num 4-4-2, não teve grandes mudanças em relação assim, entrou com o João Paulo no gol, Natan, Messias, Eduardo, Felipe, Jonathan, meio de campo com Camacho, Dodge, Lucas Barbosa meio de campo com Camacho, Dodge, Ivonei, 3 volantes para dar liberdade para o Lucas Lima, um ataque com Lucas Barbosa e Marcos Leonardo, deixando o Ângelo no banco. Depois, ao longo da segunda etapa entrou o Miguelito, entrou o Daniel, entrou o próprio Ângelo. Ele não fez várias mudanças, fez apenas 3 mudanças na segunda etapa. Não utilizou todos os reservas que tinha à disposição, para tentar, na base do abafa, principalmente pensando nessa questão que estava com o jogador a mais. E o Santos não mereceu. Se analisar friamente, o Santos não criou chances claras para poder sair com o resultado fora de casa. E aí a gente levanta essa questão importante, né? E tem até tô com um outro material aqui com relação ao que foi citado pelo Falcão, né? O diretor de futebol do Peixe.
O Santos ele vinha a última partida oficial do Peixe foi no dia 9 de março, quando venceu o Iguatu na Copa do Brasil. Então, o Santos perdeu para o Ituano, né, no último jogo que poderia ter garantido a classificação para a fase decisiva do Paulistão no dia 5 de março. 4 dias depois encarou o Santos encarou o Iguatu. E agora, quase um mês depois, o Peixe volta a jogar pela Copa Libertadores. Então teve todo esse período de treinos. Não veio reforços, tem jogadores lesionados, não pode contar com o Soteldo, com o Sorno, com o Speed Mendonça, ia falar o nome de outro jogador. Enfim, tinha vários desfalques, teve jogador já nunca lesionou na viagem, então teve problemas, mas o Santos, pelo menos, mesmo com um time ruim, mesmo com um time ruim, assim, time ruim por conta da qualidade, tá faltando qualidade no Santos, não dá para também tapar o sol com a peneira, mas tinha condição de apresentar alguma coisa melhor com treinos frente ao Blooming, que é o Blooming. Vamos até pegar aqui, aproveitando de novo, né, a cola, galera. Vendo aqui a classificação da equipe no campeonato boliviano, o Blooming é o vice-lanterna no campeonato local. Em 7 jogos eles conseguiram 2 pontos, são 2 empates, fizeram 8 gols e sofreram 20 no campeonato boliviano. O Santos poderia ter oferecido mais trabalho para a equipe, mesmo com toda essa questão de reforços. Então, é um resultado que acende um sinal de alerta muito grande para o Peixe, porque esperava-se que o Odair é um bom técnico, mas precisa ter peças também para poder fazer um bom time. E aí entra até postei no meu Twitter, vou repostar também depois lá no Twitter do canal Futijotas, a galera pode procurar também nessa rede social. Tem uma declaração do Falcão que ele tá. Tem muita gente. O que está acontecendo nessa questão? A gente tem o mercado da bola tá tendo novidades em relação ao Peixe. Tem aquela questão, a gente não pode ser feita a contratação de jogadores do exterior, né? Fechou a janela agora no dia 4 de abril. Mas até o dia 20 é possível contratar jogadores para reforçarem as disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil. E está muito próximo do Peixe conseguir. Parece que tem o Gabriel Inocêncio, o Bruno Mezenga, então são 2 jogadores do Água Santa que podem estar passando. O Bruno Mezenga acabou, é um atacante, já não é um atacante novo, né? Se não me engano, vai fazer 35 anos agora em agosto. Foi destaque na Ferroviária, não jogou bem no Goiás. Tá fazendo um bom campeonato paulista e deve chegar como uma esperança de gols para o Peixe. E o Gabriel Inocêncio é um lateral direito, mas que vem cumprindo pela lateral esquerda. Pode ser uma opção interessante para fazer o rodízio, principalmente na direita, onde o Santos vem tendo problema. E uma outra declaração é que o Falcão ele descarta a chegada do Luan Dias, né, um jovem meia, de 25 anos do Água Santa, que fez algumas boas partidas, mas que o empresário está oferecendo para todo mundo, para vários clubes. E o Santos foi citado como um dos interessados, mas o Falcão, meio que também na declaração, ele já fala que foi oferecido ao Peixe, mas teve toda a questão, como tem vários times interessados, o empresário está trabalhando com vários times, os valores ficaram maiores e o Santos vem com problemas financeiros. Então, tem toda essa questão. O Peixe tem uma preocupação séria para o resto da temporada, pode ter uma diferença em relação aos reforços, a hora que os jogadores lesionados voltarem a atuar, mas o torcedor precisa colocar as barbas em molho porque o time não está jogando bem e vai precisar melhorar muito para, por exemplo, não sofrer com rebaixamento. Pensando dentro de campo, agora o Peixe volta a jogar só na próxima semana, no dia 11 de abril, um duelo complicado, pega o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, e na sequência encara o Grêmio na abertura do Brasileirão, e no dia 20 de abril faz o segundo jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana, já também procurando, também aí precisa da vitória frente ao Audax Italiano, porque é o time jogando em casa, esperado que consiga melhorar. Então vamos ver, nesses 3 próximos jogos, o que o Odair vai trazer para esse time, mesmo com alguns retornos só de jogadores, mas precisando realmente mostrar um futebol melhor, que não foi isso que a gente viu contra o Blooming. Beleza, galera? Espero que tenham curtido. Não está inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações, fique sempre por dentro aqui das novidades do canal Futijotas. Abraços!